quem não se recorda da reforma da Previdência, hein? Olha, parece uma coisa assim tão distante e só para lembrar, hein? O que, Pedro? Reforma do quê? Não... Hein? Da Previdência? Zé Paulo, reforma do quê? Então, tá lá no Senado, né? Parece que não é mais prioridade. É hoje o dia. A solução, né? É hoje o dia, né? É hoje o dia com grau de risco é. importante, hein? Hoje começa a análise, né, Chegou das emendas propostas. A expectativa é que isso seja analisado e votado pela manhã na CCJ. Também acho que não vai acontecer, hein, mas tudo bem. Por enquanto é uma expectativa. A semana passada não aconteceu. Não, semana passada a gente sabia que não ia acontecer. É, porque na noite anterior o Alcolumbre mudou a agenda, mas hoje ele garantiu que não tem mais nada na agenda, que é só a Previdência, que está na hora de votar. Eu tenho os vetos do presidente na reforma eleitoral, viu? Eu não sei, não. Bom, mas vamos ser positivos, vamos ser otimistas. Os líderes partidários devem se reunir, vão definir os procedimentos que vão ser adotados durante a votação. 748 emendas foram apresentadas em relação à proposta. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, aponta que a tendência é de rejeição das emendas, 10 destaques devem ser votados em separado, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que já tem os votos necessários para aprovar a reforma. Eu tenho a compreensão que há, com certeza, uma folga razoável em torno do limite de votos necessários para a aprovação de uma emenda constitucional, que é, nesse caso, de 49 senadores. No Senado fica mais fácil fazer esse cálculo, né? Na Câmara, que era complicado, e passou, né? Passou na Câmara, agora tem a PEC e tem a PEC da reforma da Constituição e tem a PEC da inclusão dos estados. Essa é um pouquinho mais complexa, né? Mas deve ser votada hoje também, depois vai para a Câmara. Mas me parece que tem um clima um pouquinho mais favorável para isso, viu? No Senado, pelo menos, acho que vai passar. Na Câmara, tenho mais dúvidas. Agora, se passar, nas assembleias, é mais simples de aprovar. Aí é maioria simples em cada uma das assembleias e bola para frente, né? Acho que o clima é mais favorável hoje do que já foi no passado. Tem um receio importante aí do governo para dois destaques que podem aparecer de última hora, que tirariam aí mais de 100 bilhões da reforma. Um é dar aos servidores públicos que entraram antes de 2003 a oportunidade de não respeitar a idade mínima e incorporar gratificações que foram incorporadas no salário ali nos últimos anos de trabalho como benefício da Previdência. Isso é uma coisa. E a outra coisa é a questão do abono, da pensão por morte, né? Então, tem dois destaques aí que estão preocupando o governo. Tem uma força-tarefa daqueles que trabalham com o secretário Rogério Marinho hoje no Congresso para tentar evitar que esses destaques se sobressaiam lá, né? Porque a reforma já está abaixo de R$1 bilhão. E tem um terceiro ponto também, que os bancos não querem de jeito nenhum que haja aumento da contribuição para eles lá de 5% para ajudar na receita da Previdência, né? Eles também estão batalhando. A Febraban está com tudo lá no Congresso hoje no Senado para convencer os senadores a tirar esse ponto. Acho que eles não conseguem não, hein, Thaís? Eles têm essa coisa de banco, né? Banco, enfim, encontrar quem defenda banco, quem concorde com o banco é muito difícil. O trabalho lá do presidente da Febraban, Murilo Portugal, é um trabalho incansável. Ele está lá batalhando, conversando, tentando convencer, mostrando. Até faz sentido fazem sentido as alegações dele, mas quando se trata de banco, as pessoas já ficam com o pé atrás. Não, é verdade, você tem razão. Aliás, eu fui contra essa medida do Samuel Moreira, porque a questão da Previdência, a gente sabe desde o dia zero, não é de receita, é de despesa, né? A gente tinha que rever privilégios, tinha que rever uma distribuição de renda absolutamente desigual através do sistema previdenciário brasileiro. Estava longe de passar por qualquer questão tributária, mas, enfim, acabou passando. O principal que é a história de combate a privilégios, a reforma avança bastante nisso, né, Thaís? Se não, como desejávamos, há um avanço avança importante. Bastante, mas avança um pouco. Né? Sim. Você acaba, por exemplo, com integralidade, você acaba no serviço público, principalmente, você tem uma... mas isso já estava valendo, para depois de 2003 já estava valendo. Mas a história das pensões, por exemplo, muda radicalmente. Acaba essa história de você... pagar a pensão de 100% para dependentes, né? Ela tem um grau progressivo. Mas não vai mais ficar menor do que um salário mínimo. Aliás, essa é uma batalha que o Rogério Marinho quer vencer lá. Ele quer que volte a valer
pensões abaixo de um salário mínimo, desde que a viúva tenha uma outra fonte formal de renda. Acúmulo de benefícios, né? Esse é o ponto do acúmulo de benefícios. Isso é importante, porque o sujeito é casado, ele tem uma aposentadoria, a mulher tem uma aposentadoria. O momento do início do benefício é ou a aposentadoria ou a morte, né? E aí ele morre. Hoje, por exemplo, ela recebe a pensão e recebe a aposentadoria integral dela. E a aposentadoria integral. O que o Rogério Marinho está sugerindo é que haja um percentual apenas desse valor recebido pelo cônjuge que falece, para que você não tenha um acúmulo de benefícios. É que o Tasso Gereissati mudou, dizendo que esse valor não pode ser menor do que o salário mínimo, e isso diminuiria a economia. Né? Porque, por exemplo, para quem recebe um salário mínimo, você pode receber 40% desse valor na pensão e receber a sua aposentadoria pelo salário mínimo. O que o Tasso está dizendo é o seguinte: se for menor que um salário mínimo, arredonda para o valor do salário mínimo. Né?